Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos corações de todos vocês aqui nesta noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E vamos fazer a nossa prece inicial, né, para a gente poder já se ambientar. Vamos todos fechar os nossos olhos, agradecendo ao Pai por esta oportunidade, pela oportunidade de vida, pela oportunidade da nossa encarnação, agradecendo pelo dia, pela nossa saúde, pelas pessoas que convivem conosco, agradecendo por tudo que acontece na nossa vida. Às vezes aquilo que nós avaliamos como não sendo bom, na verdade, às vezes são remédios salutares. Por isso devemos agradecer. Então, Deus Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre, amado amigo e equipe espiritual, que nos ampare, nos dirige. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste momento, mas pedimos também, Senhor, amparo e proteção para cada lar aqui representado, para os doentes hospitais de suas casas, para os trabalhadores na seara espírita, para aqueles que estão, Senhor, trabalhando em benefício do mais alto, tentando transformar o mundo num lugar melhor, Senhor. Ampare, nos oriente sempre para que nós possamos ter a paciência, a tolerância de enfrentar as adversidades do dia a dia. Dê-nos força, Senhor, para que possamos também nos transformar, buscar sempre ser pessoas melhores e, consequentemente, fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade e, neste instante, iniciaremos a reflexão da noite de hoje. Que assim seja e assim possa ser. Então, mais uma vez, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos corações de cada um de vocês. O que a gente traz para reflexão na noite de hoje, né, é uma das bem-aventuranças, né, que é os bem-aventurados que têm os puros de coração, né? Quando lá no sermão, quando no Evangelho de Mateus Jesus está falando sobre a questão das bem-aventuranças, é como se fossem caminhos, fossem nortes, é uma bússola do que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores, conquistar o melhor caminho para a evolução. Então, assim, dentre tantas coisas boas que Jesus nos deixou, quando vem a questão das bem-aventuranças, é exatamente essa receita. A gente costuma dizer que não existe uma receita de bolo para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Seria tão bom, né, se a gente tivesse aquela receitinha que a gente juntasse todos os ingredientes e desse tudo muito certo. A gente até tem a receita, mas às vezes os ingredientes não estão tão à mão. Então, nesse sentido, as bem-aventuranças vêm como essa receita e também como ingrediente para que possamos, sim, nos tornar pessoas melhores e, consequentemente, a gente conquistar esse caminho para a evolução, né? Para que a gente possa ter um caminho menos doloroso. E bem-aventurados que têm puro de coração, porque verão a Deus, lá no Evangelho de Mateus, ela está inserida dentro desse contexto das bem-aventuranças, das quais os principais ensinamentos e conceitos de Jesus, eles estão ali, se a gente pudesse sintetizar, estariam ali, inclusive, nessas mensagens da bem-aventurança. As bem-aventuranças, né, elas anunciam a vinda do reino de Deus por meio da palavra e da ação de Jesus. E torna a justiça divina presente no mundo. E quando se fala de justiça divina, não fala na justiça que castiga, sabe? A gente utiliza muito a justiça divina dentro de um contexto punitivo, como se Deus fosse um senhor de barba sentado num trono, e a gente fala da justiça divina como se fosse castigo. É interessante que quando a gente quer dizer que vamos falar que a gente não tem mais a vingança dentro da gente. E a gente fala, não é vingança, é justiça divina. Justiça divina em processos de bem-aventurança
Não tem nada a ver com isso que a gente coloca. Essa questão da justiça divina presente no mundo mostra exatamente que quando a gente fala da bem-aventurança, é como se é uma ação que gera uma reação. Porque bem-aventurados os que têm puro de coração, a reação dessa pureza vai ser esse ver a Deus. E ver a Deus aqui não é ter essa visão do mundo espiritual, não, mas ter uma visão de um mundo espiritualizado, num mundo onde existem coisas boas. Nós enxergamos no mundo aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, aquilo que está dentro do que nós sentimos. É como quando a gente fala, quando dizem, né, que os nossos olhos é a janela da nossa alma. É exatamente isso que nós enxergamos no mundo lá fora, é aquilo que os nossos olhos conseguem ver, e nós enxergamos aquilo que sente o nosso coração. E quando a gente fala da questão da bem-aventurança dos puros de coração, e quando a gente coloca tudo isso na mesma frase, a gente consegue enxergar que falta essa pureza no nosso coração para enxergar as coisas boas. Quando a gente só enxerga o copo meio vazio ou o lado ruim das coisas, talvez essa bem-aventurança na pureza de coração ainda não se torne uma realidade na nossa vida. Existe caminho, existe remédio, como a gente falou na prece inicial, é o caminho da paciência, da tolerância. Bem-aventurado significa bem-estar, propriedade espiritual, alegria profunda da alma ou felicidade. Então, feliz é aquele, quando fala da bem-aventurança aqui, dessa pureza de coração, porque ele vai ser muito mais capaz de ter acesso ao reino dos céus. E a gente também aqui, quando fala de reino dos céus, a gente não está falando daquele lugar físico, não, sabe? Daquele paraíso, daqueles folhetinhos que a gente recebe, que a gente recebia, né? Que tá todo mundo de branco, nos pastos verdejantes, com animais bonitos. Não é isso. É o reino dos céus, é o nosso reino interior dos céus. É essa paz, é essa felicidade ao qual a bem-aventurança está associada. Então, nos sermões são descritos os passos que o homem deve seguir para pertencer ao reino dos céus, que está em nosso próprio espírito quando aceitamos as leis de Deus e os seus reinados. Aceitar as leis de Deus é aceitar as leis de causa e efeito e, principalmente, aceitar as leis que nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. Aí a gente volta um pouquinho antes dizendo que a justiça divina não é um castigo de Deus porque nós erramos. Na verdade, é uma colheita daquilo que nós plantamos. Isso significa também aceitar as leis de Deus. E os cidadãos lá dos reinos de Deus deixam que a palavra dele, os ensinamentos de Deus que Jesus veio trazer para a gente, tenham domínio sobre a nossa vida. Quando a gente fala sobre amar o próximo, perdoar os nossos inimigos, plantar boas vibrações, evitar a maledicência, são tantas coisas que nós às vezes deixamos criar raízes na nossa vida que a gente se esquece dessas leis de Deus. As leis, as leis divinas que já vêm dentro da gente, quando a gente passa pelo processo de reencarnação, precisa tomar conta da nossa vida. Só que, infelizmente, nós crescemos e fomos doutrinados como um Deus que castiga. E a gente volta a dizer que não é castigo divino. A justiça divina não é castigo de Deus, e sim plantar e colher. Então, a bem-aventurança consiste na afirmação do passo inicial, seguida da afirmativa que se refere à consequência desse passo. A cada bem-aventurança temos duas partes. Uma condição, que são atitudes, opções e realidades a serem assumidas, e um resultado. Aqueles que experimentam a primeira parte estarão em condições de experimentar a segunda parte. Então, quando a gente vive e aceita as bem-aventuranças, nós colocamos em práticas boas coisas, e o resultado disso é experimentar aquilo
que a gente colocou em prática. Quando a gente pratica o bem, nós recebemos o bem de volta. Não significa, gente, que a gente também tenha que agir por egoísmo, senão a gente não está praticando o bem, e sim interesse. Praticar o bem é praticar de uma forma altruísta, é fazer sem esperar nada em troca. Mas o que acontece na maioria das vezes? A gente faz e quando a gente não recebe em troca, nós ficamos magoados e ofendidos. E a gente costuma dizer uma palavra e a gente coloca isso no vocabulário do dia a dia como se o mundo, as pessoas, a minha família, os meus amigos são ingratos. Nós colocamos tudo numa posição de ingratidão conosco. Mas espera lá. O que é essa ingratidão com a gente? Será que é ingratidão ou será que eu também estou colhendo aquilo que eu plantei? Será que eu não estou sendo ingrato com o outro? Então, por que a gente tem que se perguntar isso? Porque eu que sou uma pessoa tão boa, eu que ajudo todo mundo e na hora que eu preciso de ajuda ninguém me estende a mão. Pera lá. Você está fazendo o bem por uma questão altruísta ou você está fazendo o bem por uma questão de interesse? Quando o interesse vem na frente do altruísmo, bem-aventurança passou longe. Pureza de coração, menos ainda, porque o que existe ali é interesse, o que existe ali é moeda de troca. E aí, nesse sentido, não adianta nada a gente falar dos nossos companheiros de outras religiões que fazem promessas ou que fazem trocas, porque nós, nesse sentido, estamos agindo da mesma forma, praticando o bem, esperando apenas receber o bem de volta. Quando a gente pratica o bem de forma altruísta, ele vem de alguma forma. E a gente não precisa ficar esperando que as pessoas vão fazer conosco aquilo que a gente faz com ela no sentido de positivo. Uma coisa é certa, o que nós fizermos para o outro, seja de bom ou de ruim, volta para a gente. Quando a gente começa a compreender isso, a bem-aventurança da questão da pureza de coração começa a fazer um pouco mais de sentido. Por quê? Com o coração puro, livre de interesse e calmo, a gente consegue colocar muito mais em prática os ensinamentos de Jesus. E o primeiro deles é amar o próximo como fosse a si mesmo. Porque a gente ama o outro e compartilha amor sem esperar que aquilo vai ser entregue a gente na mesma moeda, porque a gente simplesmente só está esperando que tudo seja bom. Mariné diz, verdade, Deus não castiga ninguém. Ainda falamos assim, fulano me fez isso, mas eu entrego para Deus. Ah, verdade, Marinete. A gente coloca assim, eu entrego para Deus, mas a gente coloca o entrego para Deus com o nosso coração extremamente carregado. Os egípcios, né, nas lendas egípcias, eles falam sobre essa questão do coração como órgão que representa essa questão do sentimento e de uma forma que precisa ser muito pura, que na morte daquele indivíduo, o coração é muito bem preservado e eles colocam o coração na balança. E conta, né, que Osíris, juntos com Anubis, eles têm a balança da vida e nessa balança se coloca o coração e uma pena. Se o coração do indivíduo for leve como uma pena, aquela pessoa é capaz de entrar no reino divino, que é aqueles no reino dos deuses ou no reino de Osíris. Então, olha que alegoria interessante. Coração leve como pena. A gente coloca o coração aqui, gente, como uma questão. Trata o coração como órgão do sentimento, porque é assim que a humanidade trabalha. Mas a gente sabe que os nossos sentimentos estão nos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos estão totalmente ligados ao nosso perispírito e que automaticamente estão ligados ao nosso espírito, que é feito completamente de luz. Então, assim, o sentimento no nosso corpo físico, a gente associa ele ao órgão do coração, mas a gente sabe que ele está no nosso pensamento e nós projetamos para o mundo em que vivemos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Então a ordem é sentir, pensar e agir.
Quando nós sentimos, nós projetamos no pensamento, e quando a gente projeta no pensamento, a gente emana aquilo que a gente pensa. Eu sempre pergunto isso nas reflexões. Qual é o pensamento que estamos emanando para a nossa psicosfera? Tudo que existe à nossa volta, purezas ou impurezas, está dentro daquilo que nós pensamos, daquilo que emanamos. Então, voltando mais à questão, os ensinamentos dessa reflexão têm como foco a pureza de coração, que é a limpeza interior ou espiritual, e ver a Deus, que é a iluminação interior. Ver a Deus significa ter o nosso espírito iluminado, e não é ver a Deus com mediunidade de clarividência. É falar sobre enxergar Deus em todos os lugares e em todas as ações. Colocar Deus em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente observar. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Lá em Mateus isso, olha o coração de novo aí. Onde nós estamos juntando os nossos tesouros? E mais aí pergunta, estamos verdadeiramente juntando tesouros ou os nossos tesouros estão simplesmente associados às coisas materiais? E quando eu falo em tesouros, em coisas materiais, a gente não está simplesmente falando da casa, dos bens, do carro, de tudo aquilo que é muito material. Quando a gente está falando dessa questão dos tesouros que nós estamos juntando, porque às vezes nós estamos juntando o ouro de tolo. É aquele ouro que por dentro não é nada, mas é revestido de um brilho dourado intenso. Mas na verdade, de nada tem valor. E como que a gente observa esse ouro de tolo que a gente estaria guardando, e na maioria das vezes a gente guarda, aquele sentimento de bondade disfarçado de interesse, o orgulho disfarçado de egoísmo, não, é o orgulho disfarçado de interesse também, o ciúme, a inveja disfarçadas de sentimentos que a gente se coloca numa posição de injustiçado. E a gente já disse algumas vezes aqui, quem diz muito isso é Divaldo Franco, que no mundo podem existir injustiças, mas não existem injustiçados. Tudo que acontece com a gente é fruto daquilo que nós plantamos. Luciana está dizendo, entrego para Deus. Nunca tinha pensado sobre isso, Luciana, é verdade. A gente fala que a gente entrega para Deus, mas na verdade a gente não quer entregar para Deus, não. A gente quer deixar com a gente aqui e botar isso como justiça divina, que a gente espera que Deus vá resolver aquele problema, porque é um problema que está me incomodando. E Deus sabe de todas as coisas. Que Deus sabe de todas as coisas, a gente não tem dúvida. Mas, e a nossa parcela de responsabilidade nisso? Será que não está na hora da gente mudar também e dar o primeiro passo? Porque entregar para Deus também é muito fácil. Toma, Deus, ó, resolve, toma que o filho é teu. Não é bem assim. E a nossa parcela de responsabilidade naquilo que está à nossa volta, naquilo que está no nosso dia a dia. Será que eu não estou passando por isso, por um plantio meu e chegou na hora de eu colher? Quando Jesus fala dessa questão dos tesouros celestiais, onde estará assentado o nosso coração, porquanto o coração simboliza os nossos sentimentos, que é o que a gente falou, que é o órgão que constitui o verdadeiro termômetro das emoções. É um pouco assim, apesar de pesar na consciência, a gente fica com aquela angústia no peito quando a gente faz algo que não é agradável aos sentimentos divinos. E automaticamente, tudo no nosso dia passa a ser uma questão de desequilíbrio energético e emocional. Aí estamos nós comprometendo o nosso perispírito com, às vezes, questões que poderiam ser resolvidas com a leveza e a pureza de coração. E sabe como questões a gente às vezes resolve com a leveza e a pureza de coração?
fazendo uma prece. Meu Deus, me ajude a me tornar uma pessoa melhor, a ter paciência para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Sorrir quando ninguém sorrir para a gente. E mandar uma palavra, um pensamento positivo quando tudo conspira para que nós percamos a nossa paciência. A gente já conversou em outras vezes que tudo que nós pedimos, que são bons sentimentos, infelizmente não vem em porçõezinhas separadas. Se eu peço paciência, Deus não vai me mandar paciência. Ele vai me mandar uma oportunidade de ser paciente. Então, se a gente está perdendo a paciência muito fácil, pode ter certeza, é o nosso pedido e Deus mandando pra gente. Tá aqui a sua dose de paciência. Tá na hora de exercer. Se eu sou uma pessoa muito rancorosa e orgulhosa, e estou pedindo a Deus para me tornar uma pessoa mais pacífica, mais serena, Ele vai me mandar essa oportunidade. Então não adianta, Deus não vai mandar pra gente aquele bolinho lá bonitinho, aquele cupcake com uma vela dizendo: tá aqui, coma isso que você vai ficar mais feliz. Não, Ele vai dar pra gente essa oportunidade de nós sermos pacíficos de coração, para que nós tenhamos o coração mais puro. Então, é isso, não tem para onde fugir. O que a gente pede, a gente recebe de acordo com as nossas condições. É muito comum a gente ouvir alguém dizendo assim: aquela pessoa não tem coração, ou ele tem um bom coração, fulano tem um coração duro, ele está com o coração triste, falou com o coração, eu tenho o coração aberto. Isso porque é o que a gente falou, o coração é o que expressa o sentimento. Se o coração que é o que expressa o sentimento, precisamos cuidar dele também. Precisamos cuidar da nossa mente, do nosso espírito e do nosso coração. Aqui a gente vai falar dos dois corações, do nosso coração físico, que a gente precisa cuidar dele com boas alimentações, e do nosso coração espiritual, que assim como a gente cuida do nosso corpo físico com boa alimentação e atividade física, precisamos fazer a nossa ginástica espiritual para alcançar essa pureza de coração. E o que é essa ginástica espiritual? Meu Deus do Benedito, será que além disso eu ainda tenho que fazer mais uma ginástica na minha vida? Com certeza. A prática do bem não vem por uma única vez que a gente faça, e sim pelo hábito de se fazer todo dia. Nós somos indivíduos feitos por hábito. Eu conversava hoje com duas amigas de trabalho que nós temos uma questão muito comum dentro da gente, que é o hábito de falar mal dos outros. Não, desculpa. Espírita não fala mal dos outros, o espírita comenta. Mas é hábito. Quando a gente para pensar e a gente fala: será que eu estou fazendo uma ginástica positiva para o meu coração espiritual? Quando eu faço essa ginástica positiva, quando vem essa vontade de ser maledicente, eu vou repelir ela e colocar um sentimento positivo no lugar. Toda vez que a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo uma ginástica para alcançar essa pureza de coração. Assim acontece com os nossos pensamentos. Minha mãe sempre diz: como é difícil nós controlarmos nosso pensamento. É difícil mesmo. Mas tudo é uma questão de prática e de exercício. Veio o pensamento negativo, substituí-lo por um pensamento positivo. Às vezes a gente não consegue fazer no mesmo momento, mas se nós conseguirmos fazer de pouco a pouco, em breve nós teremos corações mais puros, porque a gente não vai enxergar apenas o copo meio vazio. E essa sensação de praticar boas ações libera, não sei se existe adrenalina positiva, mas existe o hormônio que faz o nosso coração bater mais leve. Porque quando a descarga é negativa, a gente libera adrenalina, e a adrenalina liberada em excesso provoca, sim, doenças cardíacas. Então a gente volta a falar do nosso coração físico, porque essa impureza está fazendo que o nosso coração físico fique doente. Então, para nós, os cristãos, o coração sempre abrigou a essência do ser, que permite essa aproximação entre Deus e o homem. Para o espiritismo, como a gente disse, né, o coração está relacionado aos sentimentos, sejam bons ou ruins. É uma configuração afetiva.
Emoção, gente, é uma reação afetiva, aguda e momentânea, cuja duração, com ou sem consequências somáticas, cuja ocorrência, na maioria das vezes, é de forma instintiva. A emoção, na maioria das vezes, faz a gente agir por impulso, de forma desequilibrada ou apaixonada, ou tomar atitudes impensadas. Em nome de uma paixão, né, a gente vê muito isso, uma pessoa é capaz de cometer um crime. Quando a gente fala de emoções desequilibradas, a pureza de coração faz com que as nossas emoções sejam muito mais equilibradas. E esse equilíbrio é o que de fato vai fazer com que a gente consiga conquistar o reino dos céus. A mente elabora o pensamento, norteia a razão e comanda a vida. O pensamento é a onda eletromagnética emitida pela mente, sendo mais elevada a expressão da energia mental, que constitui um fluido magnético de elevado poder de ação. O pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. É governado pela razão e pelas emoções, sentimentos e paixões. Então, o nosso pensamento, ele é governado também pelas nossas emoções. Emoções desequilibradas, pensamentos desequilibrados. Por onde passa o nosso pensamento? A gente acaba entrando um pouco aqui, e um pouco não, bastante, na questão dos nossos pensamentos, porque todo pensamento cria forma. Qual é a forma que eu estou dando à minha vida? Qual é a forma que eu estou dando ao meu entorno? Qual é a forma que eu estou plasmando? Então, se o pensamento é governado pelas emoções e pela razão, a gente não pode ser simplesmente apenas razão. E quando a gente diz razão, porque às vezes a gente age pela frieza, incapaz de ser altruísta e de se colocar no lugar do outro, porque apontar o defeito do outro é muito fácil. Mas e se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Aí a gente começa a nossa razão levar a gente a um pensamento altruísta, a um pensamento caridoso de se colocar no lugar do outro. Um pensamento egoísta e totalmente agido pela emoção vai apontar o erro do outro e ainda dizer: eu, no lugar daquela pessoa, faria diferente. Faríamos mesmo? Será que nós temos essa capacidade de se colocar no lugar do outro tão claramente assim para dizer que a gente iria conseguir fazer diferente? Na maioria das vezes não. E sabe por que não? Porque muitas das vezes nós agimos pela emoção. E emoções adoecidas, ações adoecidas. Logo, quando eu critico uma pessoa, significa que o meu emocional está adoecido. E naquele momento eu não posso fazer nenhum juízo de valor. Na verdade, juízo de valor nós não podemos fazer nunca. No entanto, se a gente pensar em fazer, tentar sempre se colocar no lugar do outro. Quando as pessoas que nós conhecemos vivem escravas dos seus próprios pensamentos, geram aflições, ansiedade, sofrimentos. Tem uma frase muito interessante que diz assim, eu falei isso para uma amiga minha na semana passada: o que os olhos não veem, a mente imagina. Gente, é tão forte o nosso pensamento que quando a gente conseguir de fato compreender o que nós sentimos e o que nós pensamos, essa convergência, a gente vai ver e ter a certeza que todas essas nossas aflições, 90% são causadas pelos nossos pensamentos adoecidos que tomam forma. Está na hora da gente conseguir clarear e melhorar as nossas emoções. Como é que a gente faz isso? Com boas ações. E que boas ações são essas? É praticar o bem o tempo todo? Sim, praticar bem o tempo todo é fazer distribuição de sopa o tempo todo? Não. É mandar bons pensamentos para o universo. Olha, eu moro aqui em Goiânia, tem feito um calor que só Deus. Você observa no comentário geral das pessoas que o calor está de matar. E mais ainda, um calor infernal. E a gente está reclamando do calor o tempo todo. Mas a gente tem alguma coisa para fazer? Não. Então a gente tem que agradecer por
pelo menos não sofrer enquanto outras pessoas sofrem, mas não é se colocar num lugar melhor, é a gente olhar para a rua e falar, nossa, pelo menos eu não sou aquela pessoa que está sofrendo. Imagina, não é isso. Agradecer porque calor está aí, mas a gente pode se refrescar, a gente tem inúmeras oportunidades de viver o calor de uma forma diferente e não reclamar. Então, às vezes, quando a gente está dominado pelos nossos pensamentos ruins, nós mentalizamos alguma coisa errada e aquilo acontece. E a gente fala, eu sabia que isso ia dar errado. Quantas vezes nós pensamos assim? Eu senti no meu coração que de pureza já não tem nada, de que alguma coisa ia dar errada. E quando a gente plasma isso e dá errado, não é porque ia dar errado, não, mas porque nós pensamos mesmo que aquilo ia dar errado. A gente criou aquela realidade. Poderia dar certo? Poderia. Poderia dar errado? Poderia. Mas custa pensar positivamente? O pensar positivo não quer dizer que aquilo vai dar certo, mas é pelo menos não sofrer por antecipação. Nós sofremos com tanta antecipação, com tanta antecipação, com tanta antecipação, que nós às vezes esquecemos de viver o presente, estamos sofrendo por coisas que não aconteceram e que nem sabemos se vai acontecer. Então a gente precisa plasmar e mentalizar um futuro e um lugar melhor. Quer dizer que esse lugar vai existir? Não sabemos, não sabemos o que merecemos. No entanto, quando a gente plasma um lugar e uma forma melhor, o hoje passa a ser um lugar de menos sofrimento. A gente sofre tanto hoje, tanto, 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 que se esquece de viver bem hoje para que o meu amanhã seja melhor. A gente não tem bola de cristal, então quando a gente pensa bem hoje, significa que nós estamos planejando um futuro melhor. O que vai acontecer amanhã depende do que nós criarmos hoje. Então, por esse pensamento, o ser humano cria formas, imagens mentais, acopla ideias que podem ser projetadas por telepatia, gestos, expressões corporais, serem captadas pelos espíritos. Aí a gente lembra até um pouquinho da questão da obsessão. A obsessão se dá por esse nosso pensamento adoecido. Olha que interessante, nós começamos a falar da pureza de coração, da bem-aventurança da pureza de coração e chegamos novamente no que eu sempre gosto de falar, que são as questões do pensamento, porque não tem como dissociar. É o sentimento e o pensamento criando a nossa realidade. A Ali Peçanha comentou assim, olha, o pior que reclamamos por tudo, calor, frio, se estamos empregados, desempregados, somos ansiosos. Exatamente isso. Reclamação é hábito na nossa vida. Quando, na verdade, a gente precisa começar a tirar a reclamação do hábito e substituir ele por um elogio. Já experimentaram elogiar pessoas que, às vezes, na nossa visão limitada, não merecem elogios? De como a pessoa está bonita, de como que aquele dia, aquele trabalho desenvolvido por ela foi bacana. Eu tive uma certa vez um contratempo com duas pessoas da minha equipe, e muito interessante porque, assim, em determinado momento eu tive que perguntar. Eu estou vendo uma reclamando da outra o tempo todo. Já experimentou uma fazer um elogio à outra? Impressionante como naquele momento, até elas ficaram assim, sem saber o que fazer, porque reclamação fazia tanto hábito da vida delas, que elas não pararam para pensar que um elogio poderia romper as barreiras. Olhar de forma positiva é capaz da gente criar novas realidades. Agir com razão é pensar nas consequências da decisão ou dos atos. Para isso, se faz necessário reeducarmos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Olha que interessante, um mantra. Agir com razão é pensar nas consequências da decisão ou dos atos. E isso só vai acontecer quando nós reeducarmos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Enquanto nós não reeducarmos eles, a nossa ação dificilmente vai ser pela razão, porque razão é
emoção mais controle sendo trabalhadas de um ponto positivo. Manuela diz: reclamar é clamar novamente por algo. Se você reclama por algo ruim, ele voltará a acontecer. Exatamente isso. Manuela, muito obrigado, gostei disso, vou anotar. Então, a gente tem que pensar bem como que nós estamos agindo se nós não estamos agindo por emoção. Porque na maioria das vezes os nossos pensamentos e sentimentos estão controlando ali. E como os nossos pensamentos e sentimentos estão adoecidos, as nossas ações têm sido ações adoecidas. Tem sido muito comum a gente ver pessoas dizendo que nós devemos conquistar corações e mentes para sensibilizar as pessoas. Mas como é que nós vamos conquistar corações e mentes para sensibilizar as pessoas se os nossos corações, as nossas mentes não são nada sensíveis? E quando a gente diz não é nada sensível, é só olhar tudo que acontece à nossa volta, tudo que nós estamos passando, e nós não conseguimos ter a capacidade de tentar entender as decisões e os motivos das outras pessoas. A gente olha pela nossa ótica e coloca essa visão como uma visão real e correta. Aí a gente volta a falar de bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa questão da nossa ótica egoísta não é pureza de coração. Enquanto nós não purificarmos ele, talvez fique um pouco mais distante alcançar essa paz interior, esse reino dos céus, se ver a Deus, porque ver a Deus aqui, não volto a dizer, não é encontrar um senhor de barba branca com um cajado na mão sentado no trono, mas sim viver em paz. Como tem sido a nossa paz de espírito? Exercício para saber se nossa paz de espírito está caminhando bem. Ao deitar, fazer aquele exercício que Santo Agostinho nos diz, de fazer uma reflexão do nosso dia. O que eu fiz hoje de ruim? Não lembro. Porque a gente esquece, né? Quem sentiu, não esquece, mas a gente que fez, esquece. E o que eu fiz de positivo? Tão pouca coisa. Quando a gente coloca isso e criar o hábito de registrar ou anotar, nós vamos estar caminhando para essa questão de ter o nosso coração e a nossa mente em paz. Isso é exercício, e é exercício mesmo. Por quê? Esse exercício vai fazer com que a gente consiga ver a Deus, ver o reino dos céus, ter essa paz interior. Então a gente repete: bem-aventurados os que têm puro de coração, porquanto verão a Deus. A primeira trata da felicidade daqueles que são os bem-aventurados, que têm um coração puro, limpo ou limpeza interior. Se tiver pureza no coração, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pois ninguém vai ao Pai senão por ele, o caminho fica mais fácil. A porta estreita já não parece tão estreita. E às vezes parece até larga demais. Às vezes a gente nem acredita quando coisas boas acontecem na nossa vida, porque a gente está tão acostumado com as coisas ruins, que quando as coisas boas acontecem a gente desconfia. E a gente usa aquela célebre frase: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é isso. Mas a gente precisa achar que a nossa vida é só coisa ruim? Será que a gente não foi feito para ser feliz? Será que a gente não pode ter coisas boas acontecendo? Então a gente precisa começar a enxergar as coisas por uma ótica muito melhor. A pureza de coração está na alma que optou por seguir Jesus Cristo, acendendo a seu coração os talentos que recebeu do Pai, com luzes refletores do caminho que levará ao alto. Quem diz isso é Bezerra de Menezes, no livro Estudando o Evangelho. A pureza de coração está ligada à alma que optou por seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E a gente volta lá nos 10 mandamentos, quando eles sintetizam em um só, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente não está conseguindo amar o nosso próximo, como que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas? E o amar a Deus sobre todas as coisas é amar tudo isso que nos é enviado. E não aquela pessoa, e não a figura alegórica, e sim amar tudo aquilo que nos é dado como oportunidade.
Allan Kardec diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha que interessante, duas palavras muito ricas. Simplicidade e humildade. Assim como exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Nesse sentido, quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os ensinamentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que conseguiu afastar o egoísmo, o orgulho, que semeia a simplicidade e a humildade. Talvez vocês estejam aí pensando, meu Deus do céu, não serei puro de coração nessa encarnação. Deu ruim para mim. Não é isso que o Espiritismo vem dizer. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se transformar. Não é aquele que alcançou a perfeição. Afinal de contas, ainda estamos no mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que, quanto mais esforçados formos, mais reconhecimento teremos nesse sentido. Não podemos mais cruzar os braços e esperar que tudo aconteça. Precisamos agir. Vamos conseguir algumas vezes e outras vezes não. Mas o mais importante é tentar, porque o que vale é o que está no nosso coração. Talvez, espero a Deus, que nós já tenhamos passado da fase da vingança, de agir por vingança, de querer o mal do outro. Agimos ainda pelo impulso do nosso sentimento adoecido, mas não podemos permitir que esse sentimento adoecido vire um hábito na nossa vida. Precisamos fazer com que os nossos sentimentos passem por esse processo de cura. Falando ainda da questão da pureza de coração, Emmanuel diz o seguinte, né, um texto psicografado por Chico Xavier. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados os puros de coração. Olha que interessante. Quando a pureza respirar em nosso coração. Quando a gente está bem, emanando boas vibrações, nós repelimos a negatividade. As pessoas e os pensamentos negativos não chegam para perto da gente. Então a gente precisa emanar bons pensamentos sempre. Para Emmanuel, a pureza de coração evitará o endurecimento espiritual da alma, porque ela aquecerá e irradiará o amor em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade entre os nossos irmãos. Emmanuel diz ainda, estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma, quanto Jesus. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. Então, olha que interessante, que a maldade e o crime são apenas espinheiro que envolvem a alma. Não podemos desistir porque Deus não desiste da gente. Até hoje não existiu ninguém como Jesus, mas é o nosso exemplo que devemos seguir. É aquela perguntinha, na hora de agir e de pensar, o que Jesus faria, o que Jesus pensaria? Marcos, aí agora você foi difícil comigo. Eu pensar como Jesus, gente, o que vale é a intenção. Se a gente está conseguindo ter pelo menos essa intenção, significa que a gente lembrou dele naquele momento. Porque na maioria das vezes nós esquecemos e colocamos o nosso orgulho e egoísmo em pauta e volta a dizer aquela frase que a gente entrega para Deus que a gente fez o nosso melhor. Será que a gente fez mesmo o nosso melhor? Quando a gente faz o nosso melhor, a gente não precisa dizer apenas carroças vazias que fazem muito barulho. Quando o nosso interior está cheio de coisas boas, a gente não precisa fazer muito barulho com ela.
Então, a pureza de coração vai ajudar a gente a identificar, ver a presença de Deus em toda parte. E vai perceber que a maldade e o crime apenas envolvem o corpo, o nosso corpo e o corpo daquelas pessoas que não conseguem enxergar beleza nas coisas mais difíceis. Até no lodo é possível se enxergar vida. Até nos lugares mais remotos é possível se enxergar coisas boas. Até nas regiões mais complexas do umbral, daqueles espíritos mais difíceis e presos às questões materiais, existe ali a centelha divina. Então precisamos também ser essa centelha, para que a gente possa fazer com que mais pessoas enxerguem a luz. Precisamos ser luz na vida das pessoas. Precisamos ser coisas boas na vida das pessoas. Qual será, como será, o que, a gente tem que se perguntar, o que estou eu sendo na vida daqueles que caminham comigo? Falando um pouco mais ainda dessa questão da pureza de coração, tem um livro que fala que o livro é O Intérprete de Deus. Jesus, o Intérprete de Deus, o Arquétipo Humano. Diz assim: a limpeza é a claridade representada nas coisas. Significa ver claramente o que se passa consigo e à sua volta. Estar limpo é estar isento de sujeira e totalmente sem manchas ou impurezas que impeçam a manifestação clara e direta do que se deve mostrar. Será que o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa visão estão limpas ou elas estão sujas, mas não da sujeira do outro, e sim daquela sujeira que eu venho construindo ao longo de muitos anos? Como será que tem sido essa nossa visão? Não tem aquela fábula dos lençóis sujos, que a vizinha ficava criticando a outra porque os lençóis dela estavam sujos e que ela não lavava, quando na verdade suja estava de graça dela? Assim é a nossa maneira de enxergar as coisas. Se limpeza é a claridade representada nas coisas, está na hora da gente limpar a nossa vista, utilizar o colírio divino de ver as coisas boas. Apenas enxergando coisas boas, vamos de fato alcançar essa claridade. Mas, Marcos, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é bom. Mas quem sou eu para dizer o que é ruim? Porque às vezes aquilo que eu estou avaliando como ruim ou como difícil é parte necessária e importante no processo da evolução da humanidade. E quando a gente consegue colocar isso dentro do nosso modelo de visão, a gente vai parar de criticar, ou melhor, comentar da vida alheia. Quando se trata de coração, refere-se ao mundo espiritual da pessoa no que diz respeito ao sentimento. O que passa pelo coração, o coração marca e é gravado perispiritualmente. Lembrando que o que nós pensamos, plasmamos, deixamos impregnado no nosso perispírito. Quanto mais tempo isso fica impregnado, mais isso toma forma na nossa vida. Lembrando que a nossa vida, a nossa verdadeira pátria é a verdadeira pátria espiritual, a gente pergunta qual tem sido a ginástica espiritual para o cuidado com o nosso corpo espiritual. Cuidar do coração é ocupar-se do meio pelo qual o espírito grava as experiências na Terra. Olha que interessante. É ocupar-se pelo qual o espírito grava as experiências na Terra. Tudo que emocionalmente nos afeta promove a criação de um núcleo aglutinador de experiências relacionadas. Somos hoje essa aglutinação de experiências passadas. Então, como somos essas experiências de vidas passadas, e a gente já não lembra o que passou, o que a gente consegue lembrar é o agora, o que eu estou juntando nas minhas experiências emocionais? Como que eu estou fazendo essa minha experiência emocional aqui na Terra promover um desencarne, uma vida espiritual ou até uma próxima reencarnação melhor? Para isso, a gente precisa evitar projeções inconscientes que transferem para outro o que pertence ao mundo da sombra de cada um.
Naturalmente, o ser humano, sujando seu coração, permite que ele se contamine com o veneno dos julgamentos inferiores a respeito do outro. Então, assim, olha que interessante, quando a gente suja o nosso coração, a gente está contaminando com julgamentos inferiores, que provavelmente vai dar um trabalhinho, a gente vai precisar de muita palha de aço para tirar ele de lá. E a gente faz a alegoria da palha de aço, porque é assim, imagina uma tinta presa na nossa pele, uma tinta bem difícil, e que para tirar a gente vai precisar de uma palha de aço muito forte. Vai machucar a nossa pele, não vai? Assim acontece com o nosso corpo espiritual. Essa tinta que fica presa é esse sentimento negativo que está ali, ó, preso, que nós contaminamos com o veneno dos julgamentos interiores. E tirar ele vai ser um pouquinho dolorido, vai ser um pouquinho trabalhoso. Por isso precisamos ter muita atenção com o que nós estamos emanando e plasmando nos dias de hoje, para que nós possamos correr contra o tempo e ter este coração puro de enxergar as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Somente aqueles cujo coração é limpo e sincero compreenderão de fato os ensinamentos de Deus. E é tão interessante isso porque a gente lembra muito aqui do perdão. Tem pessoas que dizem, eu não sou capaz de perdoar. A gente fala, olha, eu perdoo, mas assim, não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro. E quando a gente vê a pessoa e lembra de alguma coisa, vem todo o sentimento negativo à tona. Mas a gente diz, eu perdoei. Não houve o perdão, porque o perdão passa pelo esquecimento. Aqui está a prova de que a gente ainda não tem esse coração puro que a gente imagina, mas que nós devemos ter e buscar para ter ele. Por quê? Porque a gente não compreendeu efetivamente os ensinamentos de Deus. Se queremos ver a Deus, devemos manter limpa a janela da alma. Podemos vê-lo a partir do momento que ele se torna uma experiência real em nossa vida. Então a gente precisa ter e querer sempre essa janela da alma limpa para que a gente possa de fato ver o lado bom das coisas. Ver a Deus é encontrar-se percebendo em sua própria essência, tal qual sempre desejou estar. É encontrar o sentido e o significado da própria vida, conhecendo-se a si mesmo. Aquela frase do conhece-te a ti mesmo, é isso, é conhecer para entender o que eu preciso mudar e alcançar essa pureza de coração. Quando se vibra na dimensão do amor, a gente conecta-se às forças criativas da natureza, tornando-se permeável a que procede do divino para o humano. A pureza de coração é o estado de espírito favorável ao encontro com a designação pessoal, roteiro seguro para estar aqui agora. Estar neste mundo em que vivemos se faz muito importante para termos essa pureza de coração. Sabe por quê? Senão a gente começa a achar que o mundo é um lugar de apenas violência. Que o mundo é um lugar apenas de pessoas ruins. Quando, na verdade, muitos bons espíritos estão sendo enviados para servir a gente de exemplo. Basta que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a visão de Deus é o alcance do amor universal e a condição para a passagem a um outro nível de evolução, mais complexo, mais amplo e mais transcendente. Isso está lá no livro Intérprete de Deus, o arquétipo humano. Então, a gente precisa afastar essa cegueira, a cegueira de Deus, limpar o nosso coração, porque assim toda a transformação vai nascer no interior de cada um de nós. Basta que nós tenhamos a simplicidade, a humildade de reconhecer os nossos defeitos e tentar se transformar, porque a transformação íntima passa por limpar o nosso coração, por fazer essa faxina espiritual e assim, de fato, nós conquistaremos o reino dos céus.
Foi isso, pessoal. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vocês. Espero que eu tenha colaborado com vocês nessa noite. Obrigado por vocês que estiveram aqui. É um prazer muito grande sempre falar, estudar um pouquinho. Se vocês tiverem críticas, podem fazer, sugestões também. Mais uma vez, muito obrigado e convido vocês agora para a gente fazer a prece de encerramento. Vamos lá? Todo mundo fechar os olhos. Deus, força maior desse universo, Jesus querido, mestre, irmão e amigo, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos aqui nessa uma hora, refletindo sobre os ensinamentos, que nos lembra sempre que precisamos conquistar essa pureza de coração para viver um mundo melhor. Lembrando que o mundo que vivemos é o mundo que plasmamos. E o mundo que plasmamos vem daquilo que sentimos. Então, Senhor, fortaleça-nos para sentir coisas melhores, compartilhar boas vibrações, ser agente transformador da nossa própria vida e auxiliar na transformação da vida daqueles que necessitam. Não sendo exemplos de retidão, porque sabemos que ainda temos um caminho longo para seguir, mas exemplos a seguir juntos. Juntos para fazer um mundo melhor. Ampare a todos, Senhor, aqueles que estão necessitados, aquelas famílias que ainda passam por questões com dificuldades, sejam financeiras ou sejam por questões da Covid, Senhor. Pedimos que seja feita a sua vontade para que possamos passar de uma forma muito rápida esse momento em que vivemos. Que os médicos, cientistas e todos envolvidos no processo de cura sejam sempre amparados e inspirados para que seja feito melhor para a humanidade, Senhor. Mais uma vez, agradecidos estamos por esta noite. Fica conosco, Senhor. Hoje, agora sim, que assim seja. Gente, mais uma vez, muito obrigado e que a paz do